mais uma sessão de Oriente Cura, Coisa da Luz. Nossa primeira quinta-feira do mês, onde, nesse dia, os irmãos que aqui se encontram, eles recebem, junto aos irmãos espirituais dos sábados, uma indicação a esse encontro, a essa reunião. Lógico, salvo aqueles irmãos que vêm toda quinta para assistir a palestra, o seu passe, beleza. E após isso, nós temos a desobsessão, nós temos a antigoécia, e a primeira quinta do mês, a sessão de Oriente Cura. E quem tem olhos de ver, quem procura aqui dentro deixar aflorar a sua sensibilidade, não é fantasiar, não é incorporar, não é se manifestar, é perceber. Vamos notar que a atmosfera é outra. É uma atmosfera diferente. Algo nos impede, fora aqueles que ainda estão desbussolados, a nos mantermos mais calmos, com a mente mais voltada. Eu não sei se o fato do nome cura, reportar a enfermidade, aí gera uma preocupação, e essa preocupação, a pessoa acaba entrando num processo de prece, para que naquele momento que for ser atendido, o nome do tratamento seja efetivado na ação do mentor e do médium sobre si. Mas a verdade é que dá uma sensação de que estamos todos anestesiados. Anestesiados por uma atmosfera trazida por esses espíritos totalmente diferentes do que a gente conhece aos sábados, né, dos caboclos, dos velhos crianças, dos exus, ciganos. São os trabalhadores de Oriente Cura, que são médicos do plano astral, são mestres do Oriente, mas que não trazem bola de cristal nem nada, não. Eles trazem o quê? Um conhecimento, né, a respeito da saúde do espírito. Porque antes de tudo, nós trazemos aqui nossos problemas físicos, mas nós sabemos, se não sabemos, vamos passar a saber, ou tentar conceber isso. A grande questão, ela não acontece no corpo físico. O corpo físico ele se torna uma válvula de escape. Nós, enquanto espíritos, trazemos as nossas mazelas, as nossas enfermidades psíquicas, emocionais, e dentro de uma encarnação que não é uma ida à praia no domingo de sol, mas sim um momento de prova, nesse momento encarnatório, colocados à prova, muitas vezes, nós não conseguimos segurar a onda, aguentar o tranco. E nosso emocional, nós, seres humanos encarnados, vivemos nesse altos e baixos. E nessa de altos e baixos, é o nosso corpício que vai pagar. Consequentemente, a mente começa a criar, as palavras começam a borbulhar da boca. E tudo isso, meus irmãos, é criado no éter como forma pensamento e forma palavra. E nesse éter, essas formas começam a nos envolver, porque são criações nossas. Está dentro do nosso chamado campo áurico, ou como diz a outra, na nossa áurea, né? E permanece ali, porque essa passa a ser a nossa atmosfera. E aí começam a aparecer as enfermidades. Que nós começamos a colocar como primeiro plano, porque a gente não percebe que o espírito que somos nós está doente, mas sim que o nosso corpo reclama. Então traduzimos tudo isso para a doença no corpo físico. Aí buscamos os paliativos do mundo. Não é verdade? Buscamos. O cara tem um problema ali, ele vai na farmácia, conversa com o farmacêutico e, recebe o farmacêutico lá,
prescreve uma medicação. E assim vai, é o boca a boca, isso até chegar num momento como esse, onde, com enfermidades que todos nós trazemos, no nosso momento imediatista, queremos encontrar um remédio rápido e rasteiro para as nossas cores. Queremos um banho, queremos um bate-folha forte, queremos que o guia fale algo portentoso para que naquele momento, ao estalar dos dedos, nós fiquemos bons. É isso que nós procuramos. É a mesma coisa que ir na farmácia sem a receita do médico. Buscamos o paliativo a todo instante. E esse paliativo, o nome já diz, é paliativo. Está com a gastrite? Chupa uma magnésia. Beleza. Dá aquela sensação de alívio. Mas o que te causou a gastrite continua ali. Mas nós não nos preocupamos com isso. Nós queremos resolver o imediato, o agora. Me dá um banho, me dá um chá, faz alguma coisa em mim. Não. Aí é que está a grande questão da história. Não adianta, por exemplo, num dia como o de hoje, buscarmos a misericórdia de Deus. Ela é para todos, desde que existimos. Sem antes buscarmos em nós o que se é dito aqui com tanta clareza, o chamado merecimento, para que essa misericórdia que norteia a nossa vida, ela se impregne em nós, ela invada esse chamado campo áurico e venha exterminar, expelir, zunir com as formas, pensamento e forma palavra. Porque como somos os criadores, não adianta nós tomarmos os paliativos, me dá um passe, me dá um banho, não adianta. Se nós continuamos a gerar, a criar, falando, pensando e agindo, continuamos a ser os produtores. E pior, além de produzir, nós nos tornamos contaminadores. Porque é um que cola com o outro que cola com um, e os outros dois que colam com mais três. E aí vai, é um efeito dominó. Aí é um surto de virose espiritual, que não se sabe o que é. Aí fala que o outro chega e fala assim, não, é obsessão coletiva, não, é carga, né? Enfia o dedo na tomada, pisou no fio desencapado. Não é nada disso. Aquele que se deixou emprenhar pelo outro, nada mais é do que uma pessoa afim, onde sua fé também não está respaldada, e vai permitindo, vai deixando que o Espírito Santo de orelha do outro vai impregnando, e assim vai, como um efeito dominó. Agora, como é que resolvemos isso? Nós não resolvemos. Cada um que se resolve. Cada um que se resolve. Eu tenho que me resolver. Cada um que está aqui tem que se resolver. Tem que se buscar. Então, assim, aonde é que está o cerne da minha enfermidade? Onde que se encontra a minha doença? Porque nós todos somos doentes. Um exemplo disso é o corpo físico. Está encarnado? Eu falo isso toda quinta-feira aqui. A Luiz está. Quer saber como é que está o seu processo evolutivo? Está encarnado? Estou. Pois é. Sinto muito. Não tenho boas notícias. A boa notícia é que não estamos sozinhos. Quando somos chamados a um tratamento como o de hoje, nós somos chamados à reforma íntima. Não somos chamados a tomar uma injeção de penicilina, não. Chamados à reforma interior. A buscarmos, junto com o médico dos médicos, que é o Cristo, aonde está o foco do nosso mal. Mas é tão fácil. Só que nós não queremos enxergar. Nós mascaramos essa facilidade com dificuldades mil. O problema da nossa enfermidade é o afastamento de Deus. Não, você está de onda comigo, quase. Está de onda comigo. Não. No nosso dia a dia, se nós não orarmos e vigiarmos, nós vamos nos afastar de Deus. E é nesse momento, apartados, é que nós deixamos que qualquer veículo do mundo venha a levar as nossas mentes e corações a sementinha da enfermidade.
E nós, como bons regadores, vamos deixar que brote e gere em nossas vidas uma vida doente, enferma. E a doença e a enfermidade que eu falo, não quer dizer uma UTI, um leito de hospital, não. Uma cadeira de roda, nada disso. É aqui dentro e aqui. Porque aqui dentro desse corpo físico mora, vive o Espírito, que é colocado à prova por misericórdia de Deus, para que dentro dessa prova venha se vencer. Venha se dobrar diante da sua prepotência, do seu orgulho, do seu amor próprio, das suas mazelas, para tentar se recuperar com a ajuda do Cristo. Mas nós damos muito mais valor a isso aqui. A preocupação vigente aqui nesse momento é que minha dor física seja curada. Eu não posso sair daqui com dor. Se eu sair daqui dolorido, o centro é fraco. Ou então o médico de plantão não era dos melhores. Não, meus irmãos, o médico de plantão é o Cristo. E ele vai cuidar de nós enquanto espíritos. E a consequência desses cuidados de Jesus conosco vai acontecer no nosso corpo físico. A chamada cura que buscamos no nome do tratamento, que é um nome perigosíssimo. Porque para a cura virar curandeirismo é um passo. É um passo, não nosso. Mas na necessidade daquele que quer o imediatismo, sem fazer esforço algum. É como diz o baiano, eu faço a força, o outro fica vermelho. Não. Eu tenho que fazer, o meu esforço é a minha reforma íntima. Eu buscar dentro de mim o foco das minhas mazelas. Isso sou eu o foco. Por incrível que pareça, a centelha divina, o Filho de Deus, sou eu. Por quê? Porque em algum momento eu amei mais o mundo do que a Deus. Parece uma coisa assim de outro planeta, futurista, né? Porque a gente sai do nosso problema da dor no joanete para uma vivência espiritual. Mas isso tudo é uma coisa só. A dor do joanete pode ser uma topada e não curou direito, pode ser um sapato apertado. Enfim, pode ser uma série de situações. Mas a do espírito é clássica. Afastamento de Deus. E o afastamento de Deus, meus irmãos, propicia 1001 meios de nós acharmos que estamos muito bem. Porque o mundo, ele vem e, entre aspas, supre nossas carências e necessidades, com uma coisa atrás da outra, porque o mundo não nos basta. Nós achamos. Só que não percebemos nas entrelinhas das nossas vidas que a casa está caindo. Não percebemos que uma doença ou uma moléstia está se alastrando. Mas por quê? Mas que Deus é esse? Que mundo é esse? Não. Que filho de Deus é esse? Porque o mundo é propício a nós. A gente fala tanto do mundo, mas nós somos afins desse mundo porque nós pertencemos a ele. Se o mundo está um caos, nós somos os terráqueos caóticos. Porque é aquilo que nós vivemos. Essa é a realidade. Agora o mundo vai mudar. Os espíritos vêm falando aí na literatura, né? na palavra, através dos aconselhamentos, aqui em tantos outros lugares, da chamada transição planetária. Que parece outra história assim de Jorge Lucas, né? Mas acontece. E nós, meus irmãos, estamos inseridos nesse contexto, onde nós devemos procurar, antes de tudo, a transição aqui dentro. A mudança, a renovação dos nossos valores. Separarmos o joio do trigo. O que é o joio? É o que nós mais nos apegamos. É o que nós mais gostamos. É onde nós nos deleitamos e é onde perdemos toda a linha. Onde perdemos toda a referência de vida. E para voltar ao trigo, volta-se. Mas o esforço tem que partir de nós. Aquele que nos conduz ao retorno, ele está ali presente. Como diz o ditado, como dizem os espíritos, Jesus, ele dá o peixe, ele dá a isca, ele dá o anzol e dá a vara. Mas quem sai para pescar somos nós. Então o esforço é nosso.
Se estamos aqui hoje buscando uma referência de saúde, lembremos, só existe um médico competente para nos deixar zerados. É Jesus. E a enfermidade que nós trazemos, só Ele cura. Ah, e meu joanete? Faça um calabreiro. Mas vai para o Evangelho. Porque o Evangelho é que vai salvar a sua vida. Compre um sapato mais frouxo, ou então use um chinelão. Mas a realidade... Jesus andava de chinelo. Será que ele tinha joanete? Chinelo não, de sandália. Vamos pegar leve. A realidade, meus irmãos, é que além do tempo, o tempo passa. A gente olha assim, sabe aquelas pessoas que a gente não vê há muito tempo? Quando você encontra, fala assim, viu como é que a Edna está destruída? Nossa Senhora, o tempo foi cruel com ela. Não tem espelho em casa, não. Porque o tempo não passa só para uma pessoa, duas. Passa para todos nós. E a lei da gravidade, implacável como só, vai aproximando do chão todo tipo de fruta. Desde a banana até a pera. E aí, meus irmãos, a gente fica pensando, nós somos isso? Isso é a consequência das coisas do mundo. O corpo físico, ele pertence ao mundo. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Enquanto corpo físico, porque nós somos espíritos, nós somos eternos. E podemos lidar com a eternidade pseudamente aprisionados aqui dentro. Por quê? Porque, ao invés do aprisionamento, nós transformamos no propósito divino em condução, sendo cada um de nós os condutores. Conduzir o corpo, saber dirigi-lo, transformar o corpo num santuário. Precisando de uma reforma. A gente reforma, embolsa daqui, suspende dali, estica de lá, mas sabendo que mais importante é aquele que conduz. O tempo é inexorável. Vai derrubar todo mundo. Está derrubando já. Mas enquanto espíritos, continuamos ilibados. Continuamos juvenis. Continuamos ligados a Deus. E é isso que Jesus quer trazer para cada um de nós num momento como o de hoje, na chamada cura. A cura é essa, é a do espírito combalido. Se erguer seus olhos e enxergar Jesus à sua frente. Saber que Deus está lançando sobre cada um de nós, naquele momento, o seu amor franco, verdadeiro, para nos colocar de pé e nos fazer vivos novamente. Não essa vida aprisionada que nós vivemos. Somos prisioneiros das dores, somos prisioneiros dos remédios, somos prisioneiros de tudo isso que o mundo vem como salvação da lavoura, quando nada mais é do que um grande cenário para que nós não consigamos enxergar através dele a realidade que é o mundo e a realidade que é o reino em nós. E aí, meus irmãos, quando nós começamos a despertar, mesmo com a gravidade já jogando a gente lá bem pertinho do chão, o espírito está elevando-se. A mente está rejuvenescida, está oxigenada pelo hálito de Deus que olha, tá bom. Não é o nosso de manhã, não, com aquela boca de caçapa quando acordamos. É a atmosfera de Deus, nos colocando de pé e vivos. Então hoje, por exemplo, que queremos, é uma grande... Hoje eu estou com sono, você não tem noção, acordei cedo hoje. Eu até falei para minha Marli, pô, me escala aí nessa cura, cara. Eu estou podendo deitar ali um pouquinho naquela maca. A grande é legal. Quem cair na grande dá para tirar uma soneca enquanto estão tentando, da melhor qualidade. É verdade. Mas não estou indicado hoje. Meu joanete não está doendo. Então o que acontece? Quando aqueles irmãos que estão indicados, quando entrar, vai roncar não, hein? Outro dia a gente falou assim, nossa, acho que é uma carga. Não, era o irmão que estava com a boca aberta em cima da maca. Né? Vamos deixar com que a misericórdia de Deus, através da boa disposição dos médios e a ação do plano espiritual, venha encontrar naquele solo, naquele terreninho ali, fertilização. Senhor, faz de mim o que bem quer. Entregar as nossas vidas, nossos corações, abrir nossa mente,
e permitir que os bons pensamentos venham à tona, vencendo toda a porcariada que a gente cria no nosso dia a dia, que nos faz enfermos, nos faz prisioneiros, faz completamente atolados numa lama que nós mesmos criamos. Aí a gente vê, é um dia singular. Todo dia aqui no Cruzeiro da Luz é dia, todo dia é dia, mas nenhum dia é igual. E a sessão de cura não é? Ela é diferenciada. Ela é marcada pelo merecimento. E um merecimento onde não existe uma tribuna, nem o juiz, e muito menos pessoas apontando: você está doente por causa disso, você está doente por causa daquilo, seu pé está inchado porque tu tomou muito essa semana. Não. O merecimento, primeiro, o tribunal está aqui dentro. E o juiz é a consciência. Mas aqui se encontra aquele que nos absolve. Jesus, ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Mas como conseguir essa absolvição se eu não me faço merecedor dela? Aí é que entra o chamado merecimento. A gente vai ao Evangelho e nós só vemos curas e curas e curas de Jesus, na verdade. Alguém encontrou, não sei se vocês leram o Evangelho, não sei, desculpa ser discreto assim. Alguém encontrou Jesus não conseguindo curar alguém? Não? Será que vai arrancar as folhas? Mas é lícito pensar que muita gente não foi. Ou não? O que vocês acham? Quem está dormindo, vamos interagir. O que vocês acham? Vocês acham que Jesus curou todo mundo ou ficou alguém na pista? Alguém ficou na pista? A senhora concorda comigo então? Por que ficou na pista? Não teve o quê? Torre de Babel. Todo mundo falando em línguas. Parece Pentecostes. Não tinha merecimento. Jesus pergunta: você tem fé? Porque não adianta. É outra história. É outra história. A gente chega e fala assim: eu tenho muita fé em Jesus. Beleza. Ele bota fé em você também. Bota fé que você vai mudar. Transformar essa blasfêmia que saiu da sua boca em ação dentro do seu coração. Transformando isso em reforma íntima. Para que essa fé seja como o apóstolo Tiago escreve, com obras. E a grande obra é a reforma íntima. A grande obra é a transformação. Não é chegar a construir templo, não. A grande obra é terra. Aí, meus irmãos, o nome disso encaixa com o que buscamos no momento em que estamos doentes, estamos enfermos, estamos tristes. Merecimento. Eu faço por merecer. E não é ele que me julga, sou eu mesmo. Eu me coloco no diapasão da sua misericórdia, para que ela realmente aconteça na minha vida. Porque quando a gente fala assim, misericórdia, parece que quando a gente fala misericórdia, ele faz assim, toma, um pacote de 1,5 kg de misericórdia. Não, o ar que nos envolve, que respiramos, está repleto desse amor. Essas paredes que pertencem ao mundo físico, mas sem a vontade dele não existiriam, estão repletas de amor. Tudo o que nos envolve, porque Deus está conosco em todos os momentos. A grande questão é a nossa finização para com isso. Quando nós começamos a nos dar conta e percebermos isso em nossas vidas, nós abrimos a grande porta, que não é larga, ela é estreita para a salvação, mas ela é muito grande para estarmos em união, em unicidade com Deus. Aí, meus irmãos, entra o merecimento. Porque eu me modifiquei. Não é Deus que mudou, não se adequou a mim. Eu que me adequei ao meu Pai, porque eu sou a sua imagem e semelhança. Só que eu estou deformado pelas coisas que o mundo me ofereceu e eu aceitei. Só que hoje eu trago comigo as consequências dessa aceitação. E não me resta outra coisa, senão botar meu joelho em misericórdia. Sem me tocar, porque ela já está em mim há muito tempo, antes de eu pensar nisso. Quando nós nos damos conta, nos voltamos para essa realidade, aí essa misericórdia se faz a vontade de Deus em nossas vidas. Porque nós estamos aqui, envoltos pelo amor de Deus, e pode ter alguém aqui extremamente amargo nesse momento.
extremamente triste, preocupado, irado. Fala assim, não, a misericórdia não jogar o saco de quilo e meio naquele sujeito. Não, a presença de Deus está ali. Só que aquela situação, aquela pessoa que está ausente da presença. Por isso o merecimento. Por isso a necessidade de nós nos colocarmos, como eu falo às quintas-feiras, à disposição do plano espiritual. Não o plano espiritual apenas que está à disposição da gente. Nós temos que combinar com esse plano espiritual. Abrir os nossos corações. Eu estou aqui, Senhor. Faça em mim a sua vontade. Não a vontade imediatista que nós guardamos nas entrelinhas dos nossos pensamentos, mas a vontade de Deus. Para que eu me torne uma pessoa melhor. Para que eu saia daqui melhor do que eu entrei. E aí sim, a ação de Deus, as sementes lançadas pelos seus prepostos vão começar a germinar. Aí aquela dor que eu tinha, né, a coluna que estava travada, sabe o que vai acontecer? Vai continuar no mesmo lugar, na coluna. Vai continuar travando, porque o tempo passa. Consequentemente, envelhecemos. E isso faz parte. Para mostrar o quê? Que tudo que é do mundo e nós adoramos e rendemos glória é passageiro. Mas a misericórdia, o amor de Deus, Deus em si é eterno, como nós, que somos seus filhos. Então, quando pararmos de nos preocuparmos tanto com o que é acidental e nos voltarmos para o essencial, as dores, o sofrimento, as mazelas, tudo se torna coisas ínfimas à nossa realidade. O difícil é conseguir fazer isso. O difícil é transformar em concretização. Mas se a gente está aqui, é porque é para acontecer. Deus não é louco nem Jesus. Aliás, Jesus é. Paulo escreve. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E a loucura de Jesus nos traz a loucura da cruz. Para nós termos a preocupação primeira de nos cuidarmos enquanto espíritos. E deixarmos a consequência, que é a saúde do corpo, acontecer pela busca primeira do reino. Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas virão por acréscimo. E o acréscimo se traduz nisso também. Não é só dinheiro no bolso, uma vida saudável, uma vida tranquila. O acréscimo é o que necessitamos em graça para a nossa vida ter verdadeiramente graça e deixar de ser isso que é hoje. Então a busca é essa, meus irmãos, da intimidade com Deus, nos tornando merecedores dessa intimidade. Deus já nos conhece, nos sonda. Falta a cada um de nós buscar, nesse momento que Ele nos sonda, nos tornarmos íntimos. Opa, eu estou aqui. E aí sim, o mal que nos aflige hoje será uma doce lembrança do passado, em que poderemos, com fé inabalável, sustentados pelo seu amor, até rir disso. Até no momento, assim, pô, você lembra daquela doença? Aquela que me matou, lá no plano espiritual, pode estar falando isso. Nossa, eu me preocupava tanto com isso. Pois é, e aqui estou eu. Bom, ninguém vai morrer agora não, pode deixar. 14 de novembro. Já tem tua data? Acho que sim. É? Mas tu não sabe o ano. 14 de novembro, você pode subir no parapeito e se jogar. 24, mais 10 dias. Deixa eu passar o dia 15, que é festa do aniversário da Umbanda, comemora com a gente. Dia 16 você reflete. A luz divina. Aí vê se vale a pena. Tá bom? Então tá bom, gente. Que seja um bom tratamento para todos. Que todos nós que estamos aqui focados, né, na verdadeira mensagem, possamos então deixar que essa mensagem seja rediviva nas nossas vidas. Tá ok? Graças a Deus. Graças a Deus.